Olá, eu sou o professor Rubens Sampaio do método Como Estudar. Hoje eu vou gravar para você, hoje eu vou apresentar para você uma aula com o seguinte título: A Memória Esquecida. A Memória Esquecida. O nome tem uma certa ambiguidade proposital. E a ideia aqui não é falar de uma memória que está, digamos, arruinada, prejudicada, ou de alguém que tem uma memória, digamos, doente, uma condição patológica e que esteja começando a esquecer as coisas. Não, não é isso. Aqui é no sentido de que a memória ela tem sido relativamente menosprezada, ela tem sido negligenciada em função da sua importância no próprio papel da aprendizagem. Tá? Nosso assunto aqui é basicamente aprendizagem. Eu sou o criador do método Como Estudar, do DASH, que é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos. Então, a gente trabalha com aprendizagem há muito tempo, tá? Aprendizagem de jovens e de adultos. E, recentemente e ultimamente, eu tenho estudado com um pouco mais de profundidade, a questão da memória. Tá? E tenho percebido que a memória é um assunto extremamente negligenciado e, além do mais, ela é, na verdade, um dos assuntos mais importantes dentro dessa questão da aprendizagem e dentro da questão relativa às chamadas funções cognitivas superiores dos seres humanos, tá bom? Então, a nossa aula, ela terá 7 partes. 7 partes. Vamos ver quais serão essas 7 partes. Uma introdução, uma bibliografia e uma apresentação breve de alguns autores. Depois falaremos sobre a relação entre memória e mitologia. Falaremos sobre a polissemia, ou seja, os vários sentidos da palavra memória. Esse momento 5 aqui, memória, vida e aprendizagem, é o momento em que nós vamos apresentar as noções básicas elementares de neurofisiologia da memória. Nós vamos utilizar esse aplicativo, esse software, que nos permite enxergar, né, o cérebro de uma forma tridimensional, tá? E esse aqui é uma maravilha, tá? Conseguir entender, tá? E manusear o cérebro como se estivesse praticamente nas nossas mãos. Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção. Aqui a gente tem o encéfalo, né? Olha só, temos uma parte do esqueleto aqui. Nós vamos tirar o esqueleto, que não nos interessa aqui o esqueleto. Opa, colocamos, vamos tirar aqui agora. Vamos também tirar as artérias e tirar as veias. Né? Então, vamos colocar aqui para a gente ver como que fica tudo completo. Tá vendo? Olha só que legal. Tá? Então, agora vamos tirar o esqueleto, as artérias, tá? E temos aqui apenas o encéfalo, tá? Então, nós vamos trabalhar sobretudo com as estruturas que são responsáveis pela memória. Então, tiramos aqui o hemisfério esquerdo do cérebro. Aqui, por exemplo, aqui nós temos o cerebelo. Né? Cerebelo, a palavra etimologicamente falando, significa pequeno cérebro. Aqui é uma das regiões onde nós temos uma concentração enorme de neurônios, tá bem? E aqui é a área, praticamente, uma das áreas, digamos, cuja responsabilidade pelos nossos movimentos se destaca, tá? Não só o cerebelo, nós temos aqui as áreas motoras aqui em cima também, tá? Mas o cerebelo se destaca por isso. Depois aqui nesse software, se alguém quiser adquirir, ele é muito interessante porque você pode clicar, você pode realçar a parte que você está estudando. Você vem aqui, ó, tem toda a explicação da função, só que tem apenas em inglês e espanhol, tá? A gente não tem em português ainda, mas espanhol é facinho para quem não sabe inglês. E, enfim, olha só, aqui vamos tirar aqui o ventrículo, tá? Vamos tirar aqui, ó, ocultar. Eu posso desvanecer, mas ele fica me atrapalhando aqui. Vamos ocultar o ventrículo, tá? A partezinha final do ventrículo. Vamos ocultar aqui, porque eu quero mostrar para vocês o hipocampo. Esse aqui é o hipocampo. O hipocampo é uma das estruturas mais fundamentais para o processamento da memória. Aqui, ó, tá vendo? Contribui para o processamento da memória e do olfato. Então, vamos agora trazer o hipocampo mais para perto da gente, olha lá. Aqui o hipocampo aqui, tá? E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso simplesmente
isolar o hipocampo. Olha só. Tá? Aí. Tá bem? Aqui ficou só a estrutura do hipocampo. Tá? Percebem? Então, olha só. Posso girar o hipocampo. Tem as áreas CA, CA1, CA2, CA3. Né? Pois bem. Vamos agora, eu vou juntar o hipocampo a todo o conjunto, né? E vou procurar aqui o tálamo. Putamen. Vamos ocultar o putamen. Aqui. Aqui está o tálamo, né? Vamos tirar aqui o núcleo caudado também. Temos tálamo. Esquerdo, fórnix. Percebe? Então, a gente vai apresentar para vocês noções mínimas de neurofisiologia da memória, tá bom? Mas isso quando chegar lá na fase sobre a aprendizagem. Então, aqui esse software é fantástico, fantástico. Eu posso aqui, ó, selecionar apenas uma partezinha dos giros do hemisfério cerebral direito. Então, esse aqui é o giro temporal superior direito. Aqui, o giro pós-central do córtex, né? O córtex somatosensorial. Enfim, a gente vai usar isso aqui, mas lá quando nós chegarmos no momento da aprendizagem, tá bom? Então, isso aqui é só para antecipar um pouco que nós vamos utilizar para ilustrar aqui o nosso trabalho, tá? Vamos colocar aqui o sistema nervoso completo agora, olha que bonito que fica, tá vendo? Aqui, lá tínhamos apenas um corte, né? Agora temos o sistema nervoso completo, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Olha só. Tá? Muito louco, né? Temos a... Pois bem, falaremos sobre memória e aprendizagem. Eu apresentarei para vocês aqui uma forma nova de classificação da memória e depois os usos da memória. E a questão dos usos da memória é praticamente uma tese nova que eu estou apresentando aqui e que é o assunto do meu próximo livro, que vai se chamar Teoria Unificada da Memória, da Consciência e da Aprendizagem. TUNCA. Nos meus códigos aqui eu coloco TUNCA, eu sei que é Teoria Unificada da Memória, da Consciência e da Aprendizagem. Tá? É um texto no qual eu desafio o problema da consciência. A consciência, segundo os neurocientistas, os neurofilósofos, os filósofos da mente, é o problema mais, digamos, mais desafiador, tá? Da própria ciência e da própria filosofia. Tá? O que é a consciência? E eu estou escrevendo um texto no qual eu trato desse assunto e trago a memória para o centro da discussão. Tá bem? Então, muitas das coisas que estão aqui no cerne dessa minha apresentação, tá? Elas foram retiradas exatamente desse meu livro, que em breve estará à disposição para quem quiser ler, para quem quiser adquirir. Muito bem. Então, vamos para a nossa introdução. Essa aula aqui é um conjunto, ela faz parte de um conjunto de 4 aulas. 3 aulas práticas e esta aula que é mais conceitual. As 3 aulas práticas são as aulas que falam sobre a importância de um método para você estudar e aprender com bastante eficiência, com bastante permanência, né, para fazer com que a sua aprendizagem seja duradoura. A segunda aula, ela explora um aspecto de todo o método, que é o aspecto da revisão dos estudos. A terceira aula é uma aula sobre a aprendizagem dos experts, como que os experts aprendem.
Tá? A gente geralmente troca experts por gênios, né? Porque a gente tem uma certa admiração pelos gênios, mas não precisam ser gênios. A questão do gênio é que geralmente o gênio precisa ser reconhecido pela comunidade, né? Pelo seu entorno, ou por um gênio do violão tem que ser reconhecido pelos violonistas. E nós temos aí muitas pessoas que são muito boas tocando violão, tocando instrumento, fazendo ou realizando a sua expertise, e mesmo sendo muito boas, mesmo às vezes sendo até mesmo um destaque mundial, digamos assim, elas não são reconhecidas como gênios. Mas não importa se é gênios, ou se eles são gênios, ou se eles são experts. O que importa, não importa aqui a denominação. O que importa é que são pessoas com um alto nível de performance dentro da sua respectiva habilidade, e nós vamos aprender como que elas desenvolveram essa expertise, como que elas elevaram essa expertise ao máximo, tá? E nós podemos aprender com elas também. Então, são 3 aulas, de novo, a aula sobre o método como estudar, a aula sobre revisão dos estudos, a aula sobre aprendizagem e expertise, que são 3 aulas práticas, e essa aula que é uma aula profundamente conceitual. Essa aula não tem nada de prática. Tá? Nessa aula nós trataremos de um tema, sobretudo por meio do viés da neurociência, da filosofia, e eu vou tocar também dar uns toques, digamos assim, tá? com a presença, apontando a presença da memória em alguns pontos da literatura universal, com Gabriel Garcia Marques, com Jorge Luiz Borges, tá? Com a mitologia também, tá? Então é isso. Então, essa aula faz parte de um conjunto de 4 aulas, tá? E esta aula aqui é a aula mais conceitual. Depois, isso já está dado. Então, a centralidade, eu vou tentar mostrar para vocês aqui nessa aula, a centralidade e a fundamentalidade da memória para a nossa vida mental. Tá? Eu vou fazer uma espécie de revolução copernicana. O que é uma revolução copernicana? Copérnico, em 1543, com a publicação do seu livro sobre a Revolução dos Corpos Celestes, ele tirou a Terra do centro do universo e colocou o Sol no centro do universo. Tá? Na verdade, hoje nós sabemos que nem a Terra nem o Sol está no centro de nada. Tá? Mas nós acreditávamos que a Terra estava no centro do universo e Copérnico tirou a Terra, superando o modelo ptolomaico do geocentrismo, e colocou o Sol. Tá? Colocou o Sol no centro do sistema, que a partir de então passou a ser chamado de Sistema Solar. Então houve essa mudança, né? Tiramos um objeto do centro e colocamos outro. No centro da nossa vida cerebral, nós acreditamos que temos a consciência, tá? Com uma função organizadora, com uma função diretiva, até mesmo às vezes com uma função executiva. E pretendo fazer a mesma coisa. Pode parecer um tanto quanto arrogante, né? Mas eu vou tentar mostrar que na verdade, a centralidade da nossa vida mental, tá? Da nossa vida cerebral, tá? É dada pela memória e não por qualquer outra função. Tá? Nem pela consciência, nem pelo pensamento, nem pelo raciocínio, nada disso, mas pela memória. Então, esse vai ser o meu esforço aqui, tá bom? Então, é um erro absurdo, crasso, pueril e imperdoável, tá? Esse desprezo da memória, sobretudo no ambiente educacional. Tá? E eu também dou a minha mão palmatória, porque durante um bom tempo no qual eu trabalhei com o tema da aprendizagem, eu não conseguia enxergar a centralidade da memória. Tá? Tive que fazer um certo percurso longo para perceber a importância da memória dentro do aspecto da aprendizagem. Tá bom? E, inclusive, tive uma reunião uma vez com uma pessoa que era a responsável por todos os colégios de uma rede católica famosa, grande, muito prestigiada no Brasil, né? E essa pessoa que era responsável me falou assim: olha, você não use a palavra memória aqui, porque se você usar a palavra memória, você é carta fora do baralho. Não usa a palavra memória. Mas naquele tempo eu ainda meio que até que concordava com ele, né? Mas hoje a minha posição é contrária, e vocês vão perceber que talvez haja até aqui um certo movimento pendular. Num certo momento eu não valorizava muito pouco a questão da memória, e agora, né, depois que essa bolinha bater aqui, quem vai se mexer é a última aqui, né? Você já deve ter brincado com esse brinquedinho aqui. Mas é uma espécie de movimento pendular, tá? Mas vocês
vão perceber que o meu raciocínio talvez seja bastante pertinente para tentar mostrar para vocês exatamente isso, a centralidade da questão da memória na nossa vida subjetiva, na nossa vida mental. Pois bem, vou mostrar para vocês aqui nessa introdução ainda como foi esse meu percurso para chegar onde eu cheguei, onde nós chegamos com essa aula. Durante muito tempo, eu estudei o tema da consciência. Eu vou beber água aqui, porque eu vou falar muito durante essa aula. E eu não sei se essa aula vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Não estou me importando com isso. Eu só estou me preocupando em dar uma boa aula, tá? Vou gravar essa aula, vou editar essa aula, vou colocá-la dentro do método Como Estudar, tá bem? E vou deixar disponível por um tempo aqui no YouTube, provavelmente, e no Facebook, tá? Mas o destino dessa aula, efetivamente, é dentro do método Como Estudar. Muito bem, durante muito tempo eu estudei esse tema da consciência, um tema explorado por muitos autores dentro da história da filosofia, tá? Desde os primórdios da filosofia, e é o tema que mais desafia hoje os neurocientistas. O que é a consciência? Então, eu lembro que, ainda antes de eu começar a filosofia, né, ou exatamente quando eu comecei a filosofia, em 1992, né, eu peguei um livrinho lá na biblioteca dos jesuítas, onde eu estudava, chamado a Fisiologia da Consciência. Está aqui atrás, inclusive, uma cópia desse livro, né? A Fisiologia da Consciência. Se eu não me engano, era esse o título do livro. E um outro chamado La Peau de l'âme, a pele da alma, né? A pele como sendo aquela camada mais externa do córtex cerebral, né? O neocórtex, como sendo o lugar onde a alma habitaria, né? Então, desde muito cedo dentro da filosofia, que é a minha primeira formação, eu me interessei por esse tema da consciência enfim, me interessei e comecei a estudar esse assunto. Mas, ao mesmo tempo, eu estudava um outro assunto, que é o assunto da aprendizagem. Tá? Por quê? Porque eu sempre gostei de estudar e eu queria saber como estudar de forma mais efetiva, né, mais produtiva, como facilitar o meu processo de aprendizagem. Tá? Eu gostava de estudar, então isso era uma curiosidade também. E depois fui professor durante vários anos e com a minha experiência, com a própria aprendizagem, sendo professor eu pude passar isso para os meus primeiros alunos na universidade. E percebi que isso era um sucesso para os alunos. Isso faz uma diferença tremenda logo no começo do curso superior deles. Então, o que importa aqui é que eu passei durante muito tempo da minha vida trabalhando esses dois temas de forma completamente separada. Eu diria até de forma esquizofrênica, tá? Como se esses dois assuntos nunca se tocassem, tá? Aí, num certo momento, caiu um livro na minha mão, que eu ainda não terminei de ler, The Evolution of the Sensitive Soul. Então, as autoras, elas começam a tratar esse assunto da aprendizagem e da mente, da consciência, como se fossem dois assuntos que pudessem se tocar. Mas eu não terminei de ler esse livro ainda. Mas, de qualquer forma, o que ainda acontecia comigo é que o tema da memória ele ainda permanecia um assunto marginal. Um assunto marginal. Não era um assunto, digamos, relevante para a minha pesquisa e para os meus estudos. Nem no campo da consciência e nem no campo da aprendizagem. Mas aconteceu algo alguns anos atrás, não muito distante, foi em 2019, eu estou gravando isso aqui em 2021, tá? Eu, junto com minha filha, nós entramos no Kumon, que é um método de estudo de matemática. E eu aprendi no Kumon, né, para acompanhá-la, ela está na fase do vestibular. O meu outro filho já fez o Kumon de matemática, português e inglês. A minha filha mais nova também fazia matemática, português e inglês. Num certo momento ela quis dançar. Né? Ela falou, não, pai, agora eu quero dançar, não quero mais fazer Kumon. Beleza, então não tinha agenda para fazer tudo isso. Então ela largou o Kumon e foi dançar. Fez sapateado, jazz, aquela coisa toda. Quando se aproximou do vestibular, ela falou, pai, olha, eu acho melhor eu voltar para o Kumon porque vai me ajudar nas provas de ciências da natureza, nas provas de matemática, do Enem. E eu falei, beleza, só que a gente vai fazer diferente. Se você vai voltar, eu vou entrar junto com você. E eu entrei no Kumon com ela. E comecei a fazer o Kumon. O Kumon é um método de ensino de matemática. Tá? É um método de ensino de matemática
eu estou sem os bloquinhos aqui, mas todo dia tem uma lição de matemática, um bloquinho pequeno, meia folha de A4, né? Tem um bloquinho com exercícios diários. Então, eu comecei a fazer o Kumon. E comecei do nível C, um dos níveis mais fundamentais. Comecei com a tabuada, né? Tabuada. E ali eu fui fazendo isso não só para acompanhar minha filha também, mas para ter uma espécie de experiência, né, dessa aprendizagem, de uma aprendizagem consciente. Então, eu queria fazer uma aprendizagem, digamos, desde o início da matemática, mas fazendo um exercício, né, de meditação, né, de introspecção sobre o que acontecia na minha cabeça enquanto eu aprendia a tabuada, enquanto eu aprendia equações do primeiro grau, equações do segundo grau, a fórmula de Bhaskara, fatoração, radiciação e tudo isso que eu estou aprendendo de novo. Continuo fazendo Kumon ainda. Estou no nível, repetindo o nível J, porque a gente repete os níveis, né? E indo para o nível K. Ainda bastante, acaba no O. Tá? Pois bem, e aí eu tive uma percepção que enquanto eu fazia os exercícios, eu ia analisando a dificuldade que eu tinha em algum exercício, o que eu precisava para resolver esse exercício, e o que acontecia quando eu errava algum dos exercícios. Né? E eu fui percebendo que eu só precisava de uma coisa. Eu só precisava lembrar o que eu aprendi nos dias anteriores. Então eu fui percebendo que, na verdade, não existe em si mesmo um raciocínio matemático, né? uma mentalidade matemática, uma lógica matemática. Não, o que existe, o que eu precisava para resolver aqueles exercícios era apenas a memória, a lembrança do que eu aprendi no dia anterior, no dia antes do anterior e sucessivamente, para trás. Né? Então eu precisava lembrar o nome dos números, precisava lembrar os números, precisava lembrar quais eram os pares, quais eram os ímpares, precisava lembrar da tabuada. Enfim, eu vou aprofundar isso um pouco mais na frente. Mas essa percepção de que eu precisava só lembrar, isso mudou a minha forma de compreender essas duas coisas, a aprendizagem e a consciência. Depois, mais recentemente, eu falei, agora eu vou fazer o mesmo teste com uma língua. Então eu entrei no Duolingo, que é um aplicativo que ensina várias línguas. Eu estou ali aprendendo alemão. Tá? Então já estou ali aproximadamente uns 3 meses, talvez, eu acho. Não, 3 meses não, muita coisa. Eu acho que é isso mesmo, uns 3 meses, umas 12 semanas, tá? Aprendendo alemão. E enquanto eu vou aprendendo alemão, né, com o Duolingo, que me ensina a escrever, me ensina a ler, me ensina a falar e me ensina a ouvir. Me ensina as 4 dimensões do aprendizado de uma língua. Eu já estudei alemão muito tempo atrás, né, também no começo da minha filosofia. Lá no comecinho, lá nos anos 90, estudei alemão, grego, latim, mas só o comecinho mesmo. E então o alemão, para mim, eu estou iniciando o alemão do zero também, do nível mais básico. E eu estou percebendo que tudo que eu preciso para aprender uma língua, né, é memorizar. Memorizar o quê? Memorizar os sons, memorizar as letras, memorizar as palavras. E quando eu digo letras, eu preciso memorizar letras mesmo, né? Algumas palavras, quando eu estou aprendendo aqui, por exemplo, o acusativo, né? Tem hora que é einen, tem hora que é einer, com R no final, com M no final, com N no final, M, N, R no final das palavras, né? Então, a desinência muda. E é uma letrinha só que eu tenho que saber qual deve ser usada. Isso eu só consigo resolver se eu tiver isso na memória. Se eu lembrar quais são os momentos em que eu uso a terminação M, N ou R, né, ao escrever aquela palavra. Eu tenho que lembrar, é só isso que eu tenho que lembrar. E quanto mais eu treino, com mais facilidade eu lembro. Agora, se eu souber a regra, né, do uso das terminações, das desinências no acusativo, vai ficar mais fácil ainda para eu lembrar. Mas, querendo ou não, eu vou ter que lembrar ou a regra, ou vou ter que lembrar o uso de acordo com as formas como eu fui aprendendo pelo aplicativo. Bom, muito bem. Então, a memória, ela começou a crescer para mim. Ela foi crescendo, começou a acender, a piscar para mim, e ela foi crescendo. Então, à medida que eu fui estudando mais, tanto o alemão quanto a matemática, e fiz um curso de neurociências no ano de 2020, né, no primeiro ano da pandemia, fiz um curso de neurociências no Hospital Albert Einstein e continuei estudando tudo isso com muita profundidade.
Então, a memória foi se apresentando para mim como algo mais importante do que era ou do que sempre foi para mim nos meus últimos, quase nos meus últimos 20 anos. Tá? Pois bem, agora eu mudei a minha visão. Então, de repente, a memória se tornou para mim algo que tem uma certa primazia, tanto no campo da aprendizagem quanto no campo do problema da consciência, tá? Que são esses dois problemas que eu mais estudo. No campo da neurociência, se você for ler o que dizem os neurocientistas, para eles não há diferença nenhuma entre aprendizagem e memória. Tá? São duas coisas praticamente idênticas. Aqui eu vou apresentar uma certa nuance, porque alguns neurocientistas dizem que a aprendizagem é um momento do processo de formação da memória, seria só um momento de aquisição. Tá? Mas nós não vamos aprofundar isso aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês que eu entendo que a aprendizagem, na verdade, é praticamente sinônimo de memorização. Tá? Eu sei que se tem algum pedagogo aqui, algum psicólogo educacional, talvez você esteja tremendo quando eu falo isso, justamente por causa da mentalidade compartilhada, né, dentro das escolas, de que a memorização não é algo positivo, não sei o que e tal, porque nós temos formas de pedagogia, de ensinagem mais avançadas, né? Mas enfim, aí se você quiser desligar agora, não tem problema. Se você quiser confiar, né, e ver o que eu vou apresentar, como que eu vou elaborar esse raciocínio, pode ser que você tenha algum ganho ao entender a similaridade entre esses dois processos aqui, tá bom? Pois bem, à medida que a discussão foi aprofundando, eu fui percebendo que a memória, ela é de uma fundamentalidade, de uma centralidade, de uma primazia, que chega até mesmo a ser anterior à própria vida. Por quê? Porque, olha só, geralmente nós acreditamos que são as formas de vida que têm memória. Daquilo que tem vida, tem memória. Isso é verdade. Mas na verdade, a memória é condição para a própria vida. E nós vamos ver como isso aqui acontece. Afinal de contas, nós temos cerca de 75 trilhões de células no nosso organismo. Eu tenho aqui 75 trilhões de células e dentro de cada uma delas eu tenho uma estrutura genética que não é outra coisa senão a memória da história de toda a vida, a memória da história de toda a minha espécie, a memória da história dos meus ancestrais mais próximos, que é o meu código genético, que é o meu DNA, tá? Que é uma forma de memória que eu preservo em mim. Tá? Em cada uma das minhas células, não tem nenhuma célula minha que não tenha os meus cromossomos, quer dizer, quase todas elas têm os 23 pares, né? E nas minhas células sexuais, nos gametas sexuais, eu tenho só metade, né? Porque aí, juntando com a metade dos gametas sexuais de uma mulher, né, eu posso ter os meus filhos. Então, os meus filhos também têm parte da minha herança genética. Então olha só, a gente vai aprofundar isso aqui um pouco mais, mas a memória é condição sine qua non para a vida, e não o contrário. Tá? Pois bem, vamos seguir aqui, olha só que legal. Então, nós vamos falar que depois podemos ter a consciência, tá? A consciência é um fenômeno da memória e não o contrário. E aí vem a linguagem, o tempo, vou falar do tempo, vou falar de todos esses aspectos aqui, como sendo aspectos da memória ou usos possíveis da memória. Nós ainda estamos na introdução, tá? Eu vou tratar de todos esses assuntos aqui, tentando explicar como que esses assuntos como esses tópicos são desdobramentos da memória e dependem da própria memória. Tá? Então aqui eu tenho uma imagem aqui muito detalhada, né? É um desenho, obviamente, né? Não é uma foto, mas é um desenho de uma célula, de toda a sua engenharia, né? De toda a sua mecânica, e aqui no centro da célula nós temos o núcleo, dentro do núcleo nós temos os nossos cromossomos, tá? E dentro dos nossos cromossomos, aqui estão os nossos cromossomos, aqui ó, cromossomo número 1, 2, 3, par de cromossomos, né? O par número 1, o par número 2, número 3, número 4, e assim vai número 12, até o par número 22, e depois os dois
cromossomos sexuais e algumas das características que esses cromossomos trazem. Nós também vamos ver essa imagem com um pouco mais de detalhe lá na frente. E depois, olha só, aqui nós temos um cromossomo, né, digamos, desenrolado, né? Aqui, ó, desenrolado. Aqui está ele aqui sendo desenrolado, tá? Porque ele tem essa estrutura chamada dupla hélice, que nós aprendemos isso aqui no segundo grau, né? A guanina, a citosina, a timina e a adenina. Então nós aprendemos tudo isso aqui no segundo grau. A imagem está muito bonita, então eu quis aqui mostrar para vocês que isso aqui não é nada mais, nada menos do que uma forma de memória. É uma forma de memória. E nós vamos aprofundar esse assunto aqui ao longo dessa nossa palestra. E nós vamos utilizar esses autores aqui, esses autores que vão nos ajudar. Eu tenho aqui o livro da Frances Yates, A Arte da Memória, que é uma abordagem mais erudita a respeito do assunto, uma abordagem histórica, como a memória era compreendida com os gregos, como que a memória era compreendida com os romanos, com Cícero, né, pelos professores de oratória, de retórica, como que a memória foi sendo estudada e desenvolvida, né, como a arte de se lembrar de várias coisas, né, com mais facilidade, ao longo da história do Ocidente, tá, sob essa perspectiva. Depois temos aqui o Donald Hebb, o Edel Tuving, o Eric Kandel, né, o Ivan Esquerdo, o Alan Badley. Temos aqui também a Suzanne Corkin. Então nós vamos ver esses autores aqui com um pouco mais de profundidade também. Nós também falaremos sobre a mitologia grega, como que a mitologia grega trabalha a questão da memória. Vamos contar aqui com detalhes para vocês a história de Urano e Gaia, que tiveram seus filhos, seus 12 titãs, 6 titãs e 6 titânidas, né? 6 homens e 6 mulheres. Um deles era Saturno, ou Cronos. Depois, a irmã de Cronos era Mnemosine, a memória. Tá? Cronos Cronos pega uma foice e corta os testículos de Urano, do próprio pai, que é esse aqui. Cronos vira o rei do universo e depois aparece Zeus, e Zeus destrona o próprio pai. Mas eu vou contar essa história com mais detalhes, tá bom? E para comemorar a sua vitória sobre o próprio pai, sobre Cronos, Zeus se deita com Mnemosine, ele comemora com a memória, tá? E do seu casamento com a memória nascem as 9 musas. Então nós vamos aprofundar um pouco o sentido dessa história antiga, né, dessas histórias antigas, e o que elas têm para nos dizer ainda hoje, tá bom? Depois nós vamos falar sobre a polissemia. Veja, nós ainda estamos na introdução, tá? Nós estamos na introdução. E como eu disse, nós vamos falar aqui com bastante tranquilidade, sem medo do tempo, sem medo de quanto tempo isso aqui vai durar. Tá bom? Você depois pode assistir a aula em pequenas partes. Eu vou postar a aula completa, vou postar a aula em pequenas partes. Tá? Talvez até pegue pílulas dessa grande aula depois também para divulgar. Mas, de qualquer forma, eu vou gravar a aula aqui sem pressa. Tá bom? Pois bem, então daí temos depois o momento da polissemia, os vários sentidos da palavra memória. Temos aqui 7 sentidos diferentes. Memória como conteúdo, como continente, como capacidade de evocação, como função cerebral, como honra, como dispositivos e como consciência. Então nós vamos tratar desses 7 conteúdos também com paciência, com detalhe. Tá? E vamos tratar também da memória como aprendizagem. Temos essa expressão aqui, que a força da sinapse é definida pela amplitude média da modificação da voltagem. Tá? E a força da sinapse que define a capacidade de durar ou não daquilo que você aprendeu. E essa imagem aqui vocês vão ver, aquela está estática, aquela é só uma foto, vocês vão ver o vídeo dessa imagem aqui, que é o processo de uma sinapse sendo formada exatamente no momento em que se dá um aprendizado. Então isso aqui é a gravação de algo sendo aprendido no interior de um neurônio, tá? Então é muito louco que nós já consigamos gravar esse tipo de coisa, enxergar esse tipo de coisa a partir da tecnologia que nós possuímos, tá? Então nós vamos tratar da aprendizagem como sendo um processo neurológico, neurofisiológico, tá? Seja no seu nível molecular, seja no seu nível celular. Então nós vamos tratar aqui a aprendizagem, tá, nas suas etapas,
tá? Ou a memória nas suas etapas, que é o momento de aquisição, o momento de formação, de conservação, de evocação e depois o momento de reforço, que retroalimenta todo o processo da aprendizagem. Então nós vamos tratar sobre a questão da memória e da aprendizagem também. Tá? Finalmente não é finalmente não. Nós também trabalharemos sobre a questão da classificação da memória. Tá? Nós temos um modelo muito tradicional de classificação da memória que foi elaborado justamente por alguns desses autores que eu mostrei para você, tá? Para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês aqui outras formas de classificação da memória e aqui, modéstia à parte, algumas dessas formas são originais, minhas mesmo, tá? Em função de todos os estudos que nós temos feito, e vocês vão perceber que essas classificações, elas também são pertinentes. Então nós temos uma forma de classificar a memória nos seus níveis evolutivos. Depois vocês vão ver como são esses níveis, quais são esses níveis evolutivos. Depois a natureza ou estágio de formação da memória. Depois a duração da memória. Praticamente a classificação tradicional que nós temos hoje ela é em função da duração. Basicamente em função da duração. Tá? Nós temos outras formas de classificar a memória também. Depois nós temos a memória em função das suas formas de evocação. Como que você faz para recuperar a lembrança que você tem? Como você faz para recuperar da memória as memórias que você tem? E, finalmente, a questão dos tipos de conteúdo. Uma coisa é você lembrar, digamos, da data do seu nascimento. Outra coisa é você lembrar como toca violão. Outra coisa é você lembrar um caminho. Outra coisa é você lembrar um cheiro. Outra coisa é você lembrar uma imagem ou um som. Então, nós somos capazes de lembrar de coisas diferentes. Tá? E nós vamos tratar disso também. E finalmente, agora sim, finalmente, tem a parte final, que eu acho que é a parte mais importante, na qual nós vamos tratar dos vários usos da memória. Tá? A sessão, uma das sessões anteriores, que eu falei da polissemia, era os usos da palavra memória. Tá? A polissemia da palavra memória. Aqui são os usos da própria memória. O que a gente faz com a memória? Essa taça aqui, ó, aqui tem água com gás. Tá? Deixa eu tomar um pouquinho aqui. Mas podia ter vinho, podia ter refrigerante, podia ter café, podia ter, sei lá, vinho tinto, vinho branco, podia ter água. Aqui é só água com gás. Então, eu posso usar a memória para várias coisas diferentes. Eu tenho aqui, digamos, essa lapiseira aqui. Eu uso para escrever, mas eu posso usar essa lapiseira para coçar a cabeça. Né? Eu posso usar essa lapiseira para fazer um batuque. Certo? Então, tem certas coisas do mundo que eu posso usar para fazer várias coisas diferentes. Tá? E a memória é uma dessas coisas. Né? Com a memória nós podemos fazer muitas coisas diferentes. Então eu vou mostrar para vocês um pouco disso que eu já apontei. Tá? Como que a memória está relacionada com a questão da vida, da consciência, do tempo, da inteligência, da imaginação, do livre-arbítrio, do pensamento, do raciocínio lógico, da linguagem, da atenção, da criatividade, do talento musical, do talento corporal. Tá? Então, olha lá. Vida, consciência, tempo, inteligência, imaginação, livre-arbítrio, pensamento, raciocínio lógico, linguagem, atenção, criatividade, talento musical, talento corporal. Vou falar sobre a relação da memória com todos esses aspectos aqui. A minha pesquisa ela começou aqui, ó, tá? Na questão da consciência. E, ao longo do tempo, ela foi se desdobrando nesses outros aspectos aqui. Então, nós vamos falar sobre tudo isso. Tá? Gastei aqui 33 minutos, praticamente, da nossa aula. Tá? Isso aqui foi só a introdução. Tá bom? Então, tem chão ainda pela frente. Agora, nós vamos tratar da bibliografia.